É tudo que precisamos. Da tua presença, da tua verdade, do teu querer, do teu mover, do teu Espírito Santo, Senhor. É tudo que precisamos. Ser obedientes, viver a tua verdade, a tua justiça, o teu entendimento, compreender a tua palavra, é tudo o que precisamos. De ti, somente de ti. E que nesse último dia do mês de julho, no calendário humano, Senhor, mais um dia, mas no teu, mais um dia no teu tempo, mais um dia que o Senhor nos dá o fôlego de vida, que a palavra, Senhor, nos corrija, nos fortaleça, nos limpe, porque o Senhor limpa para que possamos continuar dando frutos, Senhor, e frutos que permaneçam, e abundantes, porque aqueles que estão em ti, Cristo Jesus, dá frutos abundantes. Que pelo teu Santo Espírito, nosso orientador, que a aliança que o Senhor tem conosco neste tempo, nesta geração, neste momento, possa nos revelar a tua glória e falar toda a verdade do teu reino para as nossas vidas e aquilo que lhe agrada, e nos fará ser conduzidos e ter uma vida direcionada aos teus planos e propósitos, em Cristo Jesus. Amém, 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 igreja. Shalom. Shalom. Bom dia. Tudo bem com vocês nesse domingo maravilhoso? Se assente em Cristo Jesus. Bom dia a você que está nos ouvindo, assistindo pelas redes sociais. Que esse dia seja digno de toda a honra e toda a glória. Há um lugar, né? E esse lugar é em Cristo Jesus. O problema não é o cristão no mundo, não é verdade? O problema é o mundo no cristão. O problema é esse, igreja. Não é o cristão no mundo, porque Cristo esteve neste mundo, mas o mundo nunca esteve com ele, né? Nunca esteve com ele. Ele era sal, luz. O mundo nunca esteve em Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus esteve neste mundo para libertar este mundo. Olha que coisa interessante, né? O problema não é o estar, é ser, né? Esse é o grande problema. Então temos que tomar muito cuidado, porque se você abrir lá no Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 14, Jesus Cristo fala algo que é importantíssimo para nós. Isso é só um ganchinho para nós começarmos a ministrar a palavra do Senhor, e eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco, e eu creio que Jesus Cristo vai nos orientar. Ele diz o seguinte: eu lhes transmiti a sua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo, aleluia, mas que o Senhor os proteja o quê? Do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Que o Senhor faça todos puros e santos, ensinando-lhes o que, igreja? A verdade. A sua palavra é o que? É a verdade. Ponto final. Não tem mais argumento. Se estamos no mundo, amém, temos que viver a palavra do Senhor, que é a verdade, porque só ela pode nos purificar. É interessante que Jesus diz: olha, Pai, o mundo nos odeia, estão odiando eles como também me odiou, porque eu não sou do mundo. Limpa eles, livra eles do maligno, de Satanás, livra eles do diabo. Mas, Senhor, só a tua palavra pode fazer isso. Ensina eles a tua verdade, porque só ela limpa. Eita glória! Então, igreja,
eu estar no mundo, você estar no mundo, não é problema. O problema é o mundo estar em nós. Porque se o mundo está em nós, Jesus Cristo deixa isso muito claro, nós não fazemos parte dele. Então, todo aquele que entrega a vida a Cristo Jesus tem que nascer de novo. A estrutura não pode continuar. A estrutura antiga, assim foi com todos os discípulos, todos os apóstolos. Eles tiveram que abandonar a estrutura antiga deles. Enquanto não abandonaram, pereceram. Se teve um apóstolo ou um discípulo, quando Jesus Cristo chamou, que foi o primeiro a entender isso, foi João. João foi o primeiro a entender isso. E por isso que ele amou. E por isso que ele aceitou viver esse amor. João foi o primeiro. E muitas das coisas que os discípulos não entendiam, Jesus ia lá e falava com João. Muitas vezes os discípulos queriam um discernimento, pedia para João, por favor, fala aí com Jesus porque Ele te ama. Que coisa maravilhosa. Fala aí com Jesus porque Ele te ama, por favor. Nós não entendemos. Pergunta aí para Ele. Principalmente quando Jesus Cristo diz que um daqueles que estavam com Ele seria o traidor. Olha que coisa. Então, igreja, o problema não é eu estar no mundo, é o mundo estar em mim. E Jesus Cristo diz que o mundo odeia. E se o mundo odeia Jesus Cristo, se o mundo está em mim, quem eu odeio? Jesus Cristo. Não tem outra historinha. Não tenta encontrar outra palavra para diminuir essa verdade. A verdade do Evangelho era absoluta, a Escritura Sagrada é a verdade absoluta. E Ele mesmo diz, o Senhor pode livrá-los do maligno se eles estiverem em mim. Entendeu? Ou não? O diabo só tem, ele só tem condições de fazer algo se nós não estivermos em Cristo Jesus. Acabou. Está escrito. Livre eles do maligno, porque eles estão em mim. Como o mundo odiou, eles também me odiaram, porque eu ensinei a eles a tua verdade, então livra eles do maligno. Enquanto estivermos na verdade, o diabo não pode. O diabo não pode, igreja. O diabo não pode. Não sou eu que estou dizendo, é a própria Escritura. Agora, se ele está sambando na nossa vida, aí quem tem que se consertar somos nós. Ou vocês acham que Deus é culpado disso? E esses dias chegou uma frase até os meus olhos, e eu achei interessante que essa frase resume um pouco daquilo que Jesus Cristo, na oração, pediu em nosso favor. E é interessante que, como que o passar dos tempos, como que os tempos quando vão, como o século, eles vão mudando a característica da verdade. Ou seja, a Escritura Sagrada deixa muito claro que na hora que Jesus Cristo estava orando em favor de todos os seus, aqueles que estavam lá, aqueles que iriam vir, Jesus Cristo deixou muito claro para Deus, eu ensinei a verdade, Pai, a eles, e eles estão sendo odiados pelo mundo, como eu também fui odiado pelo mundo. Então livra eles do maligno, limpa eles com a tua palavra, porque só a sua palavra pode limpar. Olha que coisa. Olha como que muda. E por isso que Deus disse para o teu povo, medite na minha palavra de dia e de noite. Medite na minha palavra de dia e de noite. Não aparta, Josué, dos teus olhos o meu livro. Ensina-os. Ensina o meu povo a minha palavra. A minha palavra. Ele disse o mesmo para Moisés. O mesmo para Moisés.
É de dia e de noite, Moisés. É o tempo todo ensinando. Ele disse isso para os pais, de geração a geração. Olha, não deixe de falar para os seus filhos. Ensine a minha palavra. A minha palavra. Aí, esse senhor, ele era ex-capelão do Senado dos Estados Unidos. E ele disse o seguinte: no início a igreja era uma comunidade de homens e mulheres centrada no Cristo vivo. Ponto. Ele diz, então, a igreja mudou-se para a Grécia, onde se tornou filosofia. Em seguida, mudou-se para Roma, onde se tornou uma instituição. Depois, mudou-se para a Europa, onde se tornou uma cultura. Por fim, mudou-se para o continente americano, onde se tornou uma empresa. Olha como que os tempos vão mudar. Olha como que a igreja, os princípios da palavra têm se contaminado com o ambiente. Entendeu? Se contaminando com o ambiente. Em vez de a igreja ser o sal e a luz e levar a verdade, a purificação, a libertação, a cura para o ambiente está mudando e moldando a igreja. Que coisa. Que coisa. Que problema sério. O importante é nós termos essa verdade e não só olhar para ela. O importante é a gente pegar essas palavras e não ficar só dizendo que interessante, mas começar a querer entender o que está acontecendo com a nossa vida. Ou nós temos sido sal e luz no ambiente que nós chegamos e habitamos, ou o ambiente está nos moldando. Lá no princípio de tudo, quando Jesus Cristo escolheu os seus apóstolos, quando ele, através da declaração de Pedro, disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja, aonde ele, quando foi ressuscitado ao terceiro dia, em Atos Apóstolos, capítulo 1, Lucas diz que durante 40 dias Jesus Cristo apareceu aos seus, ensinando, falando, provando que ele estava vivo. E ele mesmo disse para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que venha poder do céu, até que o Espírito Santo desça sobre vocês, para que vocês sejam minha testemunha. E pregue a palavra da verdade. Minha testemunha, disse Jesus Cristo. O que nós temos sido, por favor. Minha testemunha. E aí, por favor, vai lá para Atos, capítulo 1. Minha testemunha. Está na hora de começarmos a viver de novo a verdade nesse Cristo vivo. Apagar essa estrutura de empresa, de cultura, de instituição e de filosofia. Evangelho, Escritura Sagrada não é nada disso. Ele é a verdade. A Escritura Sagrada, a palavra de Deus é a verdade. Não é filosofia, não é instituição, não é cultura. A igreja não é empresa. A igreja é sal e luz. Igreja não cumpre meta. A igreja cura e sara. A igreja não é lugar de métodos. É lugar de arrependimento, conversão, nascimento.
Isso é igreja. Isso é igreja. Isso é igreja. Nós, como seres humanos, queremos inventar tantas coisas. Por favor, inventar o quê? Queremos fazer tantas coisas. Olha, eu tive uma ideia maravilhosa agora. A única ideia que a igreja que vivia esse Cristo vivo tinha era de falar e pregar a palavra. A palavra, ela tem tanto poder que Paulo ficou um dia todo, a noite toda, a madrugada toda falando. E quando alguém com sono caiu lá de cima, todo mundo achou que aquele jovem, aquele homem estava morto. Paulo pegou pela mão, levantou ele. Sabe por quê? Porque ele não estava ensinando métodos. Ele não estava contaminado com a cultura, com a filosofia. Ele estava ali falando da palavra. Somente da palavra. E mais nada. Ensinando quem era Cristo Jesus, falando de Jesus Cristo. E por isso que alguém que cai do terceiro andar não morre. A gente quer salvar a nossa casa com métodos, esquece. Se o Espírito Santo não entrar lá, nada muda. E o Espírito Santo não entra onde tem método. O Espírito Santo não entra onde tem obediência à palavra, servidão a Cristo Jesus. Esquece. Esquece. Por isso que estamos todos machucados. Conhecemos a palavra e estamos vazios. Multidões e multidões e multidões e multidões declarando que é cristão, é o tempo mais pior que está existindo. De coisas erradas, de testemunhos mentirosos, falsos, enganosos. É o segundo país que mais consome remédio para depressão. Tem alguma coisa errada. O cristianismo cresceu e o povo adoeceu. O cristianismo cresceu e o povo está perdido. Será que realmente foi o cristianismo que cresceu? Ou o homem com seus métodos e estruturas? Quem é o cabeça é Cristo. Quem consola é o Espírito Santo. E quem é o Criador é Deus. Então, igreja, nós sabemos que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, aqui Lucas começa essa carta dizendo para o amigo e o irmão dele, Teófilo, dizendo que Jesus Cristo apareceu aos seus discípulos, que mostrou que estava vivo, ficou com eles durante 40 dias, mas aí subiu aos céus, e deu a ordem aos seus discípulos, para que ficassem em Jerusalém, até receber poder do alto. E aí o versículo 15 de Atos, capítulo 1, diz o seguinte: durante esse tempo, num dia, em que cerca de 120 pessoas estavam presentes, Pedro se levantou entre os irmãos, dizendo o seguinte: irmãos, era necessário se cumprir as escrituras a respeito de quem? De Judas, guiando a multidão para prender quem? Jesus. Pois isso foi profetizado há muito tempo pelo Espírito Santo, por meio de quem? Do rei Davi. Judas era um de nós, escolhido para ser apóstolo, tal como nós fomos. Então Pedro está dizendo, olha, o final de Judas foi ele que escolheu.
Ele foi escolhido por Cristo Jesus para ser um de nós. Era para ele estar aqui agora. Mas foi ele que escolheu o final dele. Foi ele que estruturou o final da vida dele. Foi ele que aceitou o que o maligno tinha para a vida dele. Foi ele que, com a condição da mente dele, permitiu tudo isso acontecer. Foi ele que quis a estrutura de ser o traidor. Ponto final. Porque ele foi escolhido como os outros. Ele foi chamado para ser o quê? Apóstolo. Entenda isso. Igreja, presta atenção. O corpo de Cristo tem uma estrutura. Se eu não viver nele, eu estou fora. Entenda isso. O corpo de Cristo tem uma estrutura. Se eu não aceitar a estrutura, eu estou fora. Não porque Jesus Cristo é mau, é porque eu vou ser expelido. Até o teu próprio corpo natural, quando tem alguma coisa que está incomodando, ou ele entende que não pertence, ele faz o quê? Expele, lança fora. Até um alimento, quando você come, quando o teu corpo entende que aquele alimento não te fará mal, o que você faz? Expele, joga fora, por favor. Então, se eu não estou vivendo a estrutura do corpo de Cristo, eu serei expelido. Mas vamos continuar. Amém? Versículo 20. Porque Pedro continuou. Porque está escrito no livro dos Salmos, que a sua casa fique o quê? Deserta. Sem ninguém o quê? Morando nela. E ainda, que o trabalho dele seja entregue por um outro a fazer. Para um outro fazer. Aí ele diz o versículo 21. Portanto, nós devemos escolher agora um outro para ocupar o lugar de Judas e unir-se a nós. Escolhamos alguém que tenha estado constantemente o quê? Conosco. Enquanto o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado do nosso meio para o céu. Alguém que tenha sido testemunha da ressurreição de quem? De Jesus. A Assembleia mencionou 2 homens. Eles estavam em quantos? 120. O corpo de Cristo tem uma estrutura, igreja. Pedro deixou muito claro que sempre esteve conosco, que sempre acompanhou Jesus Cristo desde o batismo dele, e que viu Jesus Cristo ser ascendido, ou seja, foi aos céus, para ser apóstolo, como disse Pedro, para ser os 12 escolhidos, tem que ter uma vida. Igreja, para a gente receber a vida eterna, nós temos que ter uma vida. Para de brincar. Para com historinha. Para de se enganar. Vá para frente do espelho e reveja os seus conceitos. Isso é para mim, isso é para você, isso é para todos nós. Para assumir o lugar de Judas, teve que ter uma vida. Não pode ser de qualquer maneira. Porque o fulano lá é melhor em palavras. O fulano lá fala em línguas que eu até fico assim. Não, uma vida. Tem que existir uma vida. Para ser salvo, eu e você temos que ter uma vida em Cristo Jesus, igreja. Não brinque, não vamos brincar com a nossa vida eterna. Por favor. Ou seja,
foram escolhidos dois. Dois. A assembleia, o pessoal que estava lá, disse: epa, aqui tem dois homens que tiveram uma vida, Pedro, que encaixa naquilo que você acabou de falar, Pedro. Desde Jesus Cristo ser batizado, até hoje eles estão no nosso meio. Nunca saiu do nosso meio. Nunca saiu do nosso meio. Cuidado com aqueles que têm dado voltas por aí. Cuidado com aqueles que deixam e depois querem voltar. Cuidado. Cuidado. Jesus Cristo nos alertou a respeito das virgens. As virgens prudentes ficou vigiando, em vigilância, até o noivo voltar. As virgens insensatas tiveram que deixar a vigília, tiveram que deixar o local e tiveram que ir atrás de azeite. Ai, ai, ai. Cuidado, tá? Cuidado com esses passeios mentirosos. Cuidado, cuidado de ficar saindo do meio. Tem que ter uma vida. Ah, eu vou ali e acolá. Cuidado. Lá não sei o que, não sei o cá. Cuidado. Cuidado, porque o noivo pode voltar e acabou. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos contou uma parábola dizendo: se eu não tiver as vestes nupciais do casamento, eu serei expulso. Está escrito. O dono da festa, o pai que estava fazendo a festa para o casamento do filho, viu que ali no meio deles tinha um que não tinha roupa apropriada para o casamento. Foi expulso. Foi expulso. Então, igreja, dois homens foram colocados na presença do Senhor para serem escolhidos. Tinham uma vida. Não chegaram ontem. Tinha uma caminhada, uma vida. Não eram mais um na multidão. Era um sal e luz na multidão. Pedro falou: tem que estar conosco. Tem que estar conosco. E constantemente, tá? Não um dia sim, um dia não, não. É todos os dias. É uma vida constante. Em todo momento. Em todo tempo. Preparados. Se entregando. Igual João Batista. Quando aqueles que acompanhavam João Batista vieram, reclamar para ele: ah, João Batista, olha, estão indo mais para o lado de Jesus Cristo. João Batista disse para aqueles: ele que tem que crescer, e eu que tenho que diminuir, porque eu sou amigo dele. E eu quero a alegria dele. Eu tenho que diminuir, ele tem que crescer. Que amigo é esse? Que amigo é esse? Que nunca serve. Que nunca se entrega. Que amigo é esse? Que nunca quer a alegria do amigo. Nunca. Que amigo é esse? Aí ele continua dizendo. Versículo 23, a Assembleia mencionou dois homens. José, chamado Bar-Sabás, também conhecido como o quê? Justo, e Matias.
Então todos eles fizeram o que, igreja? Oraram. Ah, é? Achei que eles foram preparar um banquete, uma refeição. Eles foram o quê? Ah, é? Que coisa, né? Eu achei que eles tinham ido fazer um piquenique, tomar banho de piscina. Eu achei que eles foram aplicar um método de escolha. Não é método, igreja, é vida. É vida. O Senhor mesmo declarou que a ciência se multiplicaria. Cuidado. Porque esse mesmo Senhor disse que a letra mata. É uma vida. A nossa alma precisa, necessita ser curada e alimentada. O diabo, ele é espírito, vocês sabiam disso? Hã? Então onde que ele vai atingir? Onde ele vai atacar? Aonde, igreja? Aqui, ó, na sua mente. Aqui, ó. Entendeu? É aqui que ele ataca. Como Paulo diz, ele até se transforma em anjo de luz. É aqui que ele ataca. É aqui, ó. Foi o que ele fez com Judas. Foi aqui, ó. Sementinha por sementinha, palavrinha por palavrinha, até construir o que ele queria na vida de Judas. Foi assim que ele fez com Adão e Eva. Palavrinha por palavrinha, sementinha por sementinha, até eles duvidarem da verdade. Entendeu? Duvidaram da verdade. Não coma. Ah, como assim? Será que é assim mesmo? Veja bem. Pensa melhor. Olha de novo. Aí a palavra diz que sentiu no gosto. Sentiu na boca o gosto da fruta. E os olhos já apresentavam a fruta maravilhosa. É assim que o inimigo faz. Ele vai trabalhando aqui, ó, todos os dias. Até você deixar a verdade absoluta. E é isso que ele está fazendo com a igreja. E a igreja não está despertando. E a igreja não está entendendo. Estão deixando Cristo vivo. Agora eu não sei se tem melhor igreja. Para Cristo existe uma só. Entendo isso. Eu não estou conseguindo entender e compreender essas coisas. Como que pode? Eu deixar a verdade e querer construir coisas que com o tempo vai passar. Como aconteceu? As falas daquele ex-capelão do Senado americano é muito clara. O tempo foi mudando tudo. Instituição, cultura, filosofia e agora empresa. Resultado. Resultado. Números. E as almas doentes e perdidas. E as famílias uma bagunça. E no trabalho, mau testemunho. Só erro.
Só engano. Só isso. E para nós encerrarmos, eles fizeram o seguinte. 24. Então todos eles oraram para que fosse escolhido o homem o quê? Certo. Ó Senhor, disseram, o Senhor conhece todos os corações. Mostra-nos qual desses dois homens o Senhor o quê? Escolheu. E como apóstolo, para substituir o ministério que Judas o quê? Abandonou, quando foi para o lugar que merecia. Como diz o outro, Senhor, está dois aqui diante de ti, mas o Senhor tem que mostrar para nós. A oração de Pedro não foi, a oração deles não foi, Senhor, ó, fulano é isso, ciclano é aquilo. Fulano tem isso, Beltrano tem aquilo. Não. A oração de Pedro é muito clara. Senhor, o Senhor, ou seja, a oração deles, dos apóstolos naquele dia, foi muito claro. Senhor, o Senhor esquadrinha corações. Não foi mostrada aqui a habilidade, não foi mostrado aqui nada de particular deles. Na oração foi pedido, foi muito claro. O Senhor esquadrinha. E o Senhor sabe quem tem que assumir o lugar de Judas. Mas uma coisa, eu e você temos que ter discernimento. Os dois tinham uma vida em Cristo Jesus. Aí a palavra diz o seguinte: depois lançaram sorte, e Matias foi escolhido e tornou-se apóstolo como os outros 11. Amém, igreja? Matias foi escolhido. Porque qualquer um dos dois podia ser escolhido. Mas eles foram orar. E quando o coração foi esquadrinhado, o Senhor mostrou quem? Matias. Porque qualquer um dos dois tinha aquilo que era necessário para assumir o cargo de quem? De Judas. A qual ele não quis o apostolado. Deus nos dá. Se a gente não quer, ele não pode fazer nada. Porque o que ele tinha que fazer, ele fez. Entregou. Deu. E para nós orarmos, eu quero deixar algo muito claro para mim e para você. Eu gostaria que depois você pesquisasse no Evangelho ou em Atos dos Apóstolos. No Evangelho não, em Atos dos Apóstolos. Qual foi a outra vez que o nome de Matias foi mencionado? Será que ele tinha menos importância? Creio que não. É porque para, sabe, não sou eu, igreja, tem que ser Cristo. Ele foi escolhido para dar testemunho de quem? De Jesus Cristo, não dele. Entenda isso. Não sou eu, é Cristo. O meu nome precisa ser evidente. É Cristo. Aliás, ninguém precisa me conhecer. Tem que conhecer Cristo. Entenda isso. Nenhum cristão precisa ter evidência. O Senhor dele, sim, tem que ser glorificado e exaltado. É Cristo. A gente tem que eliminar essas estruturas. Igreja não tem CEO, não. Igreja não tem administrador, não. Igreja não tem cargo de confiança, não.
Igreja não é uma cultura, não. Entenda isso. Ela é só luz, ela é a verdade. Ela é o reino de Deus. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja não tem cultura, não, igreja. Que história é essa? Né? E é interessante que daí quando eu olho para a igreja brasileira, como a nossa, aí eu me assusto. Porque a cultura brasileira contaminou a igreja brasileira. A cultura do jeitinho, a cultura do que tudo pode, a cultura do que não importa o meio, o que importa é o resultado. Essa é a cultura do brasileiro, de levar vantagem, sabe? De ser importante com o chapéu do outro. Tem homens e mulheres cristãs que querem ser importantes com o chapéu do outro. De quem? De Jesus Cristo. Foi Ele que na cruz morreu, filho. Diminua aí, por favor. Vira pó, vai ser barro. Aliás, eu e você temos que ser vaso. Está entendendo? Diminua um pouco, porque quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. Aliás, você tem medo até de morrer. Se anunciar a morte para você agora, você vai se desesperar. Então diminua, por favor. Vai ser vaso. E vaso é construído de barro. Eu e você já somos vaso na mão do oleiro para Deus dizer: vocês são frágeis. A tua estrutura é frágil. Qualquer coisa te trinca. E dependendo do tamanho do tombo, quebra. E aí vai ficar a cicatriz. Já somos vaso. Para eu e você sabermos que somos pequenos. Eu e você sabermos que somos frágeis. E quem honra o vaso não é eu e você, porque somos frágeis. É o dono do vaso. Entenda isso. Quem quer colocar azeite no vaso não é eu e você, é o dono do vaso. Então deixa Deus cuidar de você, deixa Deus te construir, deixa Deus te estruturar, deixa Jesus Cristo se tornar seu Senhor. Diminua, para de fazer graça com o chapéu dos outros, para de querer ser grande com o nome daquele que na cruz morreu. Quem tem que ser glorificado e exaltado é Ele, não é eu e você. E para nós fazermos parte do corpo dele, para nós fazermos parte do reino dele, nós temos que ter uma vida, como foi falado aqui em Atos capítulo 1. O justo e Matias tinham uma vida. Tinha uma vida, um legado. Esteve todos os tempos constantemente com eles. Esteve desde o tempo que Cristo foi batizado e nunca saiu de perto do Senhor Jesus Cristo. Fica dando voltinha aí. Fica dando voltinha. Vai dar voltinha para ver o que vai acontecer. Fica dando voltinha. Fica com gracinha com a tua vida. Não cuida dela não. Deus confiou a você esse fôlego de vida. Confiou a mim. Cuida dela. Porque é o cuidado que eu estou tendo com a minha vida que vai me conduzir à eternidade. E eles estavam conosco quando viram o nosso Senhor subindo. Sabe por que de tudo isso? Para que ninguém mudasse a mente deles. Sabe qual era a doutrina deles? Evangelho puro, palavra viva. Por isso que se apresentaram os dois, porque na caminhada deles, eles não se afastariam, porque eles estavam treinados e preparados. A alma deles já estavam curadas, saradas e moldadas.
Foi por isso que os dois se apresentaram. E por isso que eles tomaram o lugar de Judas. Ocuparam o lugar de Judas, Matias. Porque sabiam que eles não se perderiam, que eles habitariam no mundo, mas o mundo jamais habitariam eles. Vamos orar, porque estamos aqui para isso. Ai, ai, ai. Ah, Senhor, o Senhor é maravilhoso, sabia? Porque o Senhor é assim. O Senhor nos consola e nos orienta constantemente, Senhor. Eu lembro que um dia estavam acusando o Senhor e o Senhor falou: "Oi, veio João Batista, vocês falaram que ele era meio esquisito, vestia umas roupas esquisitas, vivia no deserto, comia gafanhotos e mel silvestre. Aí agora vem o Filho do Homem, vocês acusam ele de comelão e glutão e beberrão. De comelão e beberrão." É sempre assim. Aqueles que não querem nada com Cristo Jesus sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma situação, uma circunstância, uma condição. São pessoas murmuradoras, ou seja, pessoas que só querem reclamar. São falastrões, falam constantemente, só acusam, são murmuradores. Murmuradores é isto, questionadores, falastrões, fala muito, e sempre tem uma justificativa. Então cuida da tua alma, proteja ela. E só tem uma maneira de proteger, nós protegermos a nossa alma, cuidando do nosso coração, porque é do nosso coração que procede toda a vida. Se eu e você permitirmos o inimigo encher o nosso coração, ele vai dominar a nossa mente. E o trabalho dele é fazer você abandonar essa verdade absoluta. É você duvidar daquilo que é verdade. A verdade absoluta da Escritura Sagrada. É você duvidar que a palavra de Cristo Jesus não tem coerência. A igreja não é filosofia, a igreja não é instituição, a igreja não é cultura, a igreja não é empresa. A igreja é o corpo do Cristo vivo. E é assim que ela tem que viver. E aqueles que não conseguem viver nessa verdade, vai ser expelido. Não porque o Senhor é mau, é porque o corpo rejeita. O corpo rejeita o indiferente, o algo estranho. Se o nosso corpo natural rejeita o que é estranho, que o Senhor faça todos puros e santos, ensinando-lhes a verdade. A sua palavra é a verdade, porque eles não são deste mundo, como eu também não sou, disse Jesus Cristo. Não
estou pedindo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do maligno. Sabe por quê, Pai? Porque eu lhe transmiti a sua palavra, que é a verdade que limpa eles, e o mundo os odeia, porque eles não são deste mundo, como eu também não sou. Quando vivemos na verdade, que é a palavra do Senhor, que é a verdade, quando não há dúvida no nosso coração, no nosso espírito, quando aceitamos que ela nos limpe e nos purifica, eita glória, quando permitimos que ela nos santifique, tirando de nós, do nosso meio, do nosso eu, da nossa estrutura humana, o que não agrada o nosso Senhor Jesus Cristo, teremos a proteção contra o maligno. Satanás não pode tocar, mas só assim que ele não toca. Quando temos uma vida a qual o mundo vai nos odiar. Ai, ai, ai. O cristão pode viver no mundo, mas o mundo não pode viver no cristão. Cuidado. Eu tenho que viver, estar centrado na vida do Cristo vivo, do Salvador, do Messias. É por isso que existe a igreja, e por isso que Cristo Jesus constituiu, declarou ela, para dar testemunho, dele, para ter as autoridades, a mesma autoridade e poder no nome dele, para dar testemunho, oh, para dar testemunho da vida de Jesus Cristo. Ah, coisa maravilhosa. Tu és maravilhoso.